Imagina, eu já não enxergo muito perto sem óculos. E com tudo escuro, ia ficar difícil. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, capítulo 2. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 2. As crianças até 6 anos têm hoje, Perla? Não, né? Não tem criança até 6 anos hoje. Então, hoje não... Ah, tem só o Lucas e a... Então, hoje tem, Perla? Tem sim. Então, Sula, tem para o Lucas hoje salinha e tem para Isabelle. Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre não há verdadeira alegria longe de Jesus. Você pode dizer amém? Não há. O texto de Eclesiastes 2, o verso 24, diz assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Sara, eu estou na NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Obrigada, querida. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre algo que trouxe um impacto muito forte ao meu coração. Porque quando Salomão escreve esse livro, ele está refletindo sobre a vida. E alguns historiadores dizem que Salomão escreveu os outros 2 livros ainda muito novo, quando o coração dele ainda era muito fiel a Deus. Ele escreveu Provérbios, quando o coração dele ainda estava ali ardendo pelo Senhor. Mas, quando ele escreveu Cantares também, Cântico dos Cânticos, ali ardendo de amor pela Sulamita. Mas, quando ele escreve Eclesiastes, alguns dizem que ele já estava bem no final da vida. E você sabe como foi o final da vida de Salomão. Você sabe que ele começou bem, mas ele não terminou bem. Porque o coração dele foi enredado por muitos amores. Na verdade, eram alianças políticas, porque não tem como você se apaixonar por 1000 mulheres, né, irmãos? Nem aguentar 1000 sogras. Não tem. Que Deus tenha a minha sogra no céu, que era uma bênção. Mas é difícil. A verdade é que ele fez muitas alianças políticas para governar tempos de paz, e ele casou com muitas mulheres, e ele adorou muitos ídolos, muitos outros deuses. E quando ele escreve Eclesiastes, parece que ele está assim, refletindo o que ele fez da vida dele. Que passos errados ele deu, que passos certos valeram a pena. A existência da vida, qual que é o propósito disso? Onde Deus estava em tudo que eu vi acontecer sobre a terra. E é inegável que Salomão foi um homem muito sábio. Porque a sabedoria que foi dada a Salomão foi dada por Deus. Então, ele foi um homem sábio. E ele sabia falar de coisas que ele havia refletido sobre elas. E nesse versículo 24... nós vemos aí a primeira de 6 conclusões que Salomão chega. Em cada uma delas, Salomão vai enfatizar a importância da gente usufruir a dádiva da vida que Deus nos deu. Mas ele vai dizer, olha, usufrua a vida que Deus te deu no centro da vontade dele. E aí a gente vai ver que Salomão, ele não está defendendo uma filosofia do tipo assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, isso é fatalismo, isso é contrário à fé. Salomão está dizendo, olha, desfrute a vida que você trabalhou, o seu trabalho, ame a sua esposa, coma, beba, se alegre. E a gente pensa, olha, então, o que Salomão está querendo dizer? Ele está querendo dizer que agradeça a Deus
pelo privilégio de estar vivo. Agradeça a Deus pelo privilégio de ter alguém do seu lado. Agradeça a Deus por ter uma família, por ter provisão, por ter alimento. Mas sabe, irmãos, eu fico pensando que agradecer as doações sem agradecer o doador é correr atrás do vento. Porque Salomão vai nos mostrar que tudo que a gente deve fazer nessa vida deve ser feito para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31, ele disse assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Irmãos, eu fico pensando nesse cristianismo que não coloca qualquer outra coisa na glória de Deus que fazemos diariamente. Porque se a gente acorda e vive em família, é para a glória de Deus. Quando a gente trata o cônjuge, o filho, o patrão, o empregado, é para a glória de Deus. Quando a gente se reúne, quando a gente trabalha, quando a gente viaja, quando a gente tira férias, quando a gente compra algo, quando a gente vai para um lugar, é para a glória de Deus. E Salomão está dizendo que isso não é errado. Diga, isso não é errado. Usufruir esse presente que Deus nos deu, que é a vida, não é errado. Só que ele vai nos alertar sobre alguns perigos de não discernir verdades sobre usufruir a vida. Olha o primeiro perigo, verso de número 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Você não vai ver Salomão dizendo que essas coisas são más. Ao contrário, por muitos anos, alguns disseram, não, o crente tem que sofrer, o crente tem que passar luta, dificuldade, né? E se o crente prospera, então ele está fazendo alguma coisa errada. Não, irmãos, Deus ama nos abençoar. E é bom viajar com a família. Quem gosta de viajar com a família? É bom demais. É maravilhoso ir num lugar bonito. É maravilhoso comer fora. Mas, olha o que o texto diz. Que isso é melhor para quem? Para o ser humano. Diz que a alma humana se satisfaz com essas coisas. Com comer, com beber e com trabalhar. E aí vem o grande perigo da gente entrar numa mentalidade humanista. Porque é melhor para quem? É para o humano. Satisfaz quem? A alma. E aonde está Deus em tudo isso? O problema não é esse, porque Deus criou todas as coisas. Deixa eu desmistificar alguma coisa que eu já ouvi um tempo atrás, que o trabalho é maldição. Irmãos, o trabalho não é maldição. Deus criou o trabalho. Antes da queda, Deus criou o quê? O trabalho. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 2:5. A palavra do Senhor vai dizer assim: que não havia ainda planta na terra, porque nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar a terra. Olha que interessante. Deus criou tudo de maravilhoso, mas faltava alguém que não ia ser Deus para cultivar a terra. E cultivar é trabalho. Olha o que diz o verso 7 do mesmo capítulo. Quando Deus viu que não havia ninguém para cultivar aquilo tão lindo que Ele fez. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Verso 9. E então do solo o Senhor fez brotar a terra todo tipo de árvores, irmãos, agradáveis à vista. E o quê? Boas para o alimento. Então deixa eu dizer uma coisa, Salomão sabia que comer e trabalhar eram propósitos de Deus, antes mesmo da queda. Isso nunca foi problema. Olha o que o verso 15 do mesmo capítulo 2 de Gênesis diz. O Senhor Deus, então,
tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, nós não fomos colocados nessa terra para vivermos ociosos. O trabalho é algo que nasceu no coração de Deus. Deus ama que nós todos aqui, todos trabalhemos, todos. E não é esse o problema. O problema é achar, numa mentalidade humanista, que é a força do nosso braço que adquire o trabalho, o alimento e o prazer. E infelizmente, nós nos esquecemos que tudo isso vem da mão de Deus. Olha o verso 24 do mesmo capítulo 2 de Eclesiastes. A palavra do Senhor diz que não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Veja o final do versículo. No entanto, eu vi também que isto vem de Deus. Sabe o que vem de Deus? O alimento que a gente consome. Sabe o que vem de Deus? As vestes que a gente usa. Sabe o que vem de Deus? O trabalho que a gente tem. E infelizmente, irmãos, a igreja, eu já ouvi muitos dizendo não. Quem conseguiu esse trabalho foi a minha capacidade, fui eu que fiz o curso técnico para isso. Não, eu que consegui passar naquela prova do vestibular, não foi Deus que sentou de madrugada para estudar no meu lugar. Não foi Deus que estudou no meu lugar. Irmãos, eu quero dizer que Deus é tão poderoso, que se Ele, com uma só palavra, ou apenas com um sopro da sua boca, resolver tirar de nós a saúde, não tem estudo, não tem ensino, não tem trabalho e não tem comida. E nós precisamos entender nesses dias de tanto egocentrismo, de tanto autossuficiência, de que nós não estamos aqui baseados no nosso talento. Talento Deus tira. Um dia eu conversava com uma irmã aqui da igreja. Talvez você que conhece já deve ter ouvido essa história. Ela disse que conheceu o marido dela e eles se conheceram na faculdade. E ela conta que um dia, ele era muito inteligente, ele é ainda muito inteligente. E ele sempre achou que era a capacidade dele, que era o dom dele, que ele era muito apto. E um dia, o pai dela, conversando com ele, disse: olha, fulano, se Deus tirar a sua capacidade, você não é ninguém. Olha o que Deus fez com Nabucodonosor. Fez ele virar um animal, ele enlouqueceu. Ele ficou andando como um animal na floresta, mas ele era o rei de todo aquele império babilônico. E ele deu aquela risadinha e foi para casa. Irmãos, e ela contou para mim que quando ele foi para casa, ele trabalhava com sistemas, com computador, com essas coisas aí que você trabalha, Vitão, que eu não entendo nada. E ele trabalhava com isso. Irmãos, ele abriu o computador e ele não conseguia entender nada. Coisas que ele fazia diariamente, corriqueiramente, foram apagadas da mente dele. E ele entrou num desespero e ele procurou o pai, o sogro, né? O pai da esposa. E ele disse assim: por favor, ora para mim, ora por mim, para Deus devolver a minha capacidade, o meu entendimento. Irmãos, a partir daquele dia, ele reconheceu que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O problema é não entender quem proporciona a nós todas essas coisas. É o Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que Davi, ele entendeu. Se você for comigo para 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, verso 12, você vai ver Davi dizendo o seguinte: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar forças a todos. Sabe, querido, quando a gente entra por esse caminho de entender o que Deus faz e como Deus faz e quem Ele é na nossa vida, a nossa vida começa a entrar no prumo. A nossa vida começa a prosperar. A nossa vida começa a ser
grande diante das pessoas. As pessoas falam: nossa, você conseguiu terminar um curso. Nossa, você conseguiu abrir uma empresa. Nossa, você conseguiu uma casa. Nossa, você conseguiu. Por quê? Porque é Deus quem dá. Enquanto a gente acha que é a gente que tem, a gente só pode fazer algo com aquilo que a gente acha que tem. Mas quando a gente sabe que é Deus quem tem, a gente faz tudo a partir do que Ele nos dá. E o que Ele nos dá é muito maior do que o que a gente tem. Irmãos, a Bíblia diz em Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem e digam: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se que o Senhor seu Deus, aliás, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem te dá forças para conseguir riquezas. Irmãos, não foi a guerra que Josué travou. Não foi a guerra que aqueles homens com as quais eles fizeram cair as muralhas. Não foi, irmãos. Quem deu aquela terra maravilhosa para aquele povo foi o Senhor. Irmãos, quando a gente sabe de onde vem a nossa provisão, quando a gente sabe de onde vem o nosso recurso, quando a gente sabe que as bênçãos que Deus libera sobre nós não são provenientes de nós mesmos, mas são porque Deus é bom e Ele ama abençoar os seus filhos, a gente sai desse perigo humanista de se colocar no centro e deixar Deus de lado. Eclesiastes 5,19 vai dizer assim: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Como nós precisamos entender essa realidade de que sem Deus nada podemos fazer. A gente costuma ler o Evangelho de João, aí quando chega no capítulo 15, a gente acha a coisa mais linda, Jesus ser a videira, nós sermos os ramos, e a gente romanticamente diz que sem Ele nada podemos fazer. Mas quando se refere ao nosso trabalho, aos nossos estudos, as nossas escolhas, projetos, a gente deixa Deus de lado e diz: olha, Deus, eu estou na videira, eu não posso sentir fazer nada, mas o nada é espiritual, é sagrado. O que é secular eu consigo fazer. E esse entendimento é que nos leva ao engano. Porque, irmãos, nós somos seres santos, sagrados, não tem secular e sagrado. Somos santos e sagrados aonde estivermos. Tudo tem que ser santo, sagrado. O meu trabalho, a minha casa, a minha comida, as minhas decisões, o meu relacionamento, a minha escola. Tudo que eu faço, dons e talentos são sagrados, porque vem de Deus. E quando a gente não entende quem nos abençoa, a gente passa a viver assim, de uma perspectiva errada, olhando debaixo do sol, como disse Salomão, e não olhando acima do sol. Por isso que Paulo disse que a gente precisa começar a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Porque quando a gente começa a colocar a nossa vida naquele lugar, irmãos, isso tem movido o meu coração. A gente começa a viver uma realidade do céu aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que aquele que não tem esse entendimento vai parar de pensar no que é eterno e vai começar a pensar só naquilo que é terreno. E ele vai começar a entesourar e a juntar coisas para essa vida. Jesus, falando sobre a parábola do rico tolo, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ele ensinou uma grande verdade. Lá em Lucas, capítulo 12, verso de número 19 em diante. Olha o que Jesus disse para aquele povo, ensinando sobre essa falta de discernimento. Ele diz assim: então direi à minha alma: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, verso 20: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será?
Verso 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, esse perigo, ele ronda a igreja pós-moderna. Hoje é muito comum a gente ver ciclos de estudantes universitários na igreja dizendo assim: não, mas a gente entende muito mais. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa chegou para um pastor, que não foi o João, e disse assim: pastor, ela era muito estudada, mestrado, igual o Jason, que é um cara estudado, né? E aí ela tinha mestrado, estava indo para o doutorado, e ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou muito preocupada com a igreja. E ele disse: por quê, irmã? E a gente sabe quem foi, viu, irmãos? A gente ouviu da boca. E ela disse assim: porque as nossas pregações estão muito rasas. Foi assim? E a resposta do pastor foi: porque eu sou pastor de ovelhas e não de girafas. Porque às vezes a gente começa a achar que entendimento humano é algo que aflige o coração de Deus. Eu preciso de mais universitários. E precisa mesmo, estuda, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, estuda. Faz pós-graduação, faz tudo que você tem para fazer, né? Eu dizia aqui no domingo de manhã, no dia do pastor, o pastor João está aí, ralando, fazendo pós-graduação. Estou toda orgulhosa dele. Tem dias que ele fala: meu Deus, é tanto texto para ler. Eu falo: lê, amor, que passa rápido. Mas é assim. Tem que estudar mesmo, tem que estudar. Mas, irmãos, isso não impressiona Deus. A Bíblia vai dizer que tem um segundo perigo, além de não discernir, que vem de Deus tudo que nós temos. Olha o que o texto diz lá em Eclesiastes, capítulo 2, verso de número 25. O segundo perigo é não entender que longe de Deus não há alegria verdadeira. Não há. Olha o que o texto diz: pois, separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Salomão está dizendo: olha, você pode ter tudo isso, comida em abundância. Você pode ter uma despensa cheia, muitas casas, aluguéis, muitos carros, vários cursos. Mas longe de Deus você vai sentar para comer e o seu coração não vai ter alegria. Ah, não, é mentira. Eu fui no shopping, eu comi uma comida maravilhosa e eu senti uma alegria enorme. E com 30, 40 minutos você estava com fome de novo. Não uma fome de comida, mas uma fome espiritual. Porque o vazio continua lá. Irmãos, longe de Deus, separado. Eu gosto da forma como Salomão diz. Ele diz assim: separado deste, quem é que pode sentir alegria? Irmão, separado de Deus, a gente é levado ao entendimento de que não precisa honrar e nem priorizar a presença dEle. Você está entendendo que a alegria de comer, de beber, de trabalhar, elas não podem estar dissociadas ao prazer da presença, ao desejo da companhia, a querer o Senhor conosco. Irmãos, tem um livro muito bom que chama Praticando a Presença, do irmão Lawrence. Eu li esse livro há uns anos atrás, mas eu estou lembrando dele agora. Ele era um cozinheiro de um mosteiro. Me lembra aí, amor, porque faz muitos anos que eu li. Um cozinheiro de um mosteiro. E aí todo mundo perguntava para ele: como que você consegue o dia inteiro estar com Jesus? E ele disse: porque eu pratico a presença. Quando eu vou para a cozinha, eu estou conversando com Ele. Quando eu saio da cozinha e vou lavar as panelas do lado de fora, eu estou conversando com Ele. Quando eu vou para o meu quarto, eu estou conversando com Ele. Eu não tenho esse sentimento de que Ele não está comigo a todo momento. Eu sei que Ele está, então eu pratico a presença o tempo inteiro. Irmãos, é quando você entra no seu trabalho, e aí a glória de Deus entra com você. E as pessoas dizem assim: olha, o que aconteceu? Por que esse cara é assim? Por que ele reage desse jeito? É quando você entra na faculdade, na escola, e as pessoas se chocam com você e dizem: por que fulano é assim? É porque você está lá e a presença está junto. E Salomão entendeu isso no fim da vida. Porque ele tomou caminhos dissociados à vontade de Deus muitas vezes. Infelizmente, no final da vida, ele olhou para ele e pensou: nossa, eu comi as melhores comidas que eu poderia ter comido. Ele foi rei. Eu tive as melhores casas de inverno, casas com jardins suspensos. Eu construí um templo que era forrado com ouro.
Eu bebi, eu trabalhei, eu fui reconhecido como a diplomacia mais bem sucedida da época. Não teve guerra no reino dele. Mas ele diz, sabe o que eu entendi? Que tudo isso longe da presença. O tapinha nas costas, uau, como você é bom, Salomão, da rainha de Sabá. Uau, como o seu reino é incrível. Não valeu de nada, porque longe da presença do Senhor não há alegria. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, eu quero que você olhe comigo isso, que só tem um lugar onde a nossa alma se satisfaz, que é na presença dEle. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 16, 11. A palavra do Senhor diz que todas as coisas só fazem sentido. O trabalhar, o comer, o ter amigos, o viajar, o estar junto, o congregar, o ter família, só fazem sentido e só nos enchem de alegria que não passa. Eu não estou falando de uma alegria de momento, de uma satisfação momentânea. Eu estou falando de uma perenidade de sentimento. Salmo 16, 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Irmãos, sabe onde você vai encontrar alegria? Porque quem encontrou esse lugar da presença vai viver dias sem a comida, sem a bebida e sem o trabalho. Mas ele está num lugar onde há alegria e delícia para sempre. Então a falta daquelas coisas que são objetivos humanos não vão tirar dele algo que foi colocado dentro dele pela própria presença do Deus que ele serve. Irmãos, é muito forte entender que vão existir dias que nem tudo vai ser extraordinário e poderoso, mas a presença estando conosco. Tinha uma canção muito antiga que acho que foi, me ajuda quem ouviu o DT, acho que foi o DT que gravou, Sula, me ajuda aí. Onde quer que eu esteja, do DT? Que diz assim: num vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está. Com muito ou pouco, sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. E eu me lembro, irmãos, daquela época, não sei nem que CD foi que gravou isso, mas quando eu ouvi essa música, eu falei, uau. Quando que nós vamos chegar nesse entendimento de que realmente não importa, o que importa é a presença. Separados de Deus, irmãos, a gente vai comer, vai beber, vai sair, vai trabalhar, vai ter amigos, vai viajar, vai existir, mas tudo vai ser vazio, desprovido de senso de propósito e de realização. Longe da presença, até o banquete pode se tornar um lugar de contenda. Provérbios, abra comigo aí em Provérbios 17, 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: melhor é um bocado seco, cheio de tranquilidade, do que a casa cheia de carnes e brigas. Irmão, tem muita gente com banquete, mas longe de Deus. Aquele boi gordo, ele se torna dispensável. Porque é melhor o prato da hortaliça, como diz outro texto de Provérbios, do que o boi gordo na casa onde há contenda. Irmãos, uma casa sem Deus, uma vida sem Deus, um homem sem Deus, ele pode alcançar lugares elevados, mas ele nunca vai estar plenamente satisfeito. Por isso, querido, quando a gente pensa em estar longe de Deus, a gente pensa que até o trabalho vai se tornar fadigoso, cansativo para nós. Olha o que Eclesiastes 2, 22 diz: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol. Verso 23. Porque todos os seus dias são cheios de dor, o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Irmãos, o trabalho é uma bênção, diga, é uma bênção. E eu oro a Deus para que todos aqui
consiga o seu emprego, o seu trabalho, portas se abram, venha provisão. Em nome de Jesus, que seja um ano de extraordinárias oportunidades sendo liberadas sobre a sua vida. Mas, irmãos, quando a gente não tem a presença, até o trabalho vira enfado e canseira. Vira sem sentido, a gente começa a achar tudo repetitivo. É a mesma coisa sempre, é o mesmo lugar sempre. Mas com Jesus, irmãos, a gente anda em novidade de vida. A palavra do Senhor diz que existe um outro perigo. Eu falei com você sobre o perigo de não reconhecer que tudo vem de Deus. Falei com você também sobre o perigo de não entender que sem Jesus não há alegria verdadeira. Pode ter alegria, mas verdadeira não. Mas tem um terceiro perigo. É a gente não entender que quando a gente está perto de Jesus, perto do nosso Deus, a gente é agraciado com muito mais do que a gente imaginou. Olha o que o texto diz lá no verso 26 do capítulo 2 de Eclesiastes. Vamos começar do 24 para a gente lembrar. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, eu vi que tudo isso também vem das mãos de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Irmão, presta atenção. Num primeiro momento, aquela pessoa, ela não está pensando em receber nada disso de Deus. Ela está querendo a presença. Ela entendeu que longe de Deus não dá para ser plenamente realizado e feliz. Aí Deus olha para aquele, porque isso agrada o coração de Deus. E aí Deus fala, quer saber? Você não vai ter só comida, não. Você também não vai só beber, não. Você também não vai ter só trabalho, não. Eu quero te agraciar com 3 dádivas. E aí a palavra diz que Ele nos agracia com sabedoria. Irmãos, não é a sabedoria humana. É a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, tem algo que nós desejamos nesse tempo. É sermos pessoas sábias. E a palavra do Senhor vai dizer claramente o que é a sabedoria que vem de Deus. E eu desejo isso para a minha vida. Eu declaro que a sua vida vai receber essa sabedoria que vem do alto também. 1 Coríntios, abra comigo. 1 Coríntios 2, verso 6. Imagina comigo, irmãos, você fez da presença do Senhor o seu deleite. Você fez da presença o seu alimento. Você não abriu mão da presença por nada nesse mundo. E aí Deus olha para você e fala, eu vou derramar sabedoria sobre sua vida. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de número 6 a 16. A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu virar a folhinha. No entanto, transmitimos sabedoria entre os irmãos que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, senão o próprio espírito humano que nele está?
Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmão, você está entendendo que quando você traz Jesus para perto de você, quando você prioriza e honra a presença, quando Ele é o centro de tudo e não o comer, o beber e o trabalhar, Ele olha para você e para mim e diz: olha, tem algo que pelo meu Espírito eu posso derramar em você. É uma sabedoria que não virá dos livros, que não virá do estudo humano, mas virá da minha própria mente. E aí Ele coloca sobre nós a mente de Deus. Irmãos, e a gente começa a discernir as coisas como outras pessoas não discernem. E é interessante porque a gente ouve isso e pensa: ah, que legal, eu vou ler a Bíblia e eu vou me encher de sabedoria. Você pode ler a Bíblia 30 vezes, mas se você não colocar Jesus como o centro de todas as coisas da sua vida, a sabedoria que vem do alto não é derramada sobre nós. Irmão, chegou o tempo da igreja se levantar num posicionamento de entender que a minha vida não são duas vidas. Eu sou de Cristo, eu vivo para Ele, eu quero na minha vida, eu quero o tempo todo comigo, para que eu comece a andar naquilo que o Espírito tem para revelar para nós. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Precisamos receber sabedoria do alto, irmãos. E para isso a gente tem que colocar Jesus no centro. Jesus, acima de mim está o Senhor. Acima de tudo está o Senhor. Dos meus sonhos, trabalhos, vontades, projetos, está o Senhor. E Ele diz, volte comigo para Eclesiastes, que Ele vai conceder ao homem 3 coisas. Diga sabedoria. Não, diga com fé, irmão. Sabedoria, conhecimento e prazer. Eu acho isso maravilhoso, porque esse conhecimento aí no original, ele não tem nada a ver com conhecimento humano. Lá no hebraico nós vamos encontrar 3 tipos de conhecimentos, pelo menos. Mas esse conhecimento, ele quer dizer entendimento de Deus. Quer dizer entendimento da sua vontade e da sua palavra. Irmão, você entende que tem gente que passa a vida buscando conhecimento e não sabe que simplesmente o estar perto de Jesus vai nos encher do conhecimento de Deus. E aí vai num livro, vai no outro, vai no vídeo, vai no outro, busca no Google, busca na internet. E às vezes é só estar perto dele. E ele olha para a gente e fala: eu vou derramar conhecimento acerca de quem eu sou, e você vai entender quem eu sou. Você vai entender a minha vontade. Você vai entender as Escrituras. Eu me lembro de um retiro muito abençoado, que nós fomos para orar. Eram 5 dias para orar, né? A gente não fazia mais nada, só orar. E a gente foi lá para aquela praia linda, lá em Alagoas, chamada Perobas. Não sei nem que cidade que era, não. E a gente foi, aquele bando de jovens, só para orar. Eu não conhecia ninguém lá. Ninguém. Só tinha visto esse homem maravilhoso no enterro da avó dele, há 2 anos atrás. Quando eu chego lá, quem está lá? Irmãos, eu me lembro que teve um dia
que eles estavam orando, e eu achando aquilo tudo muito estranho, esquisito. Isso é para outro testemunho, não vou contar hoje aqui não. Mas eu me lembro de um dia que a irmã que estava orando lá, ela começou a entregar palavras para cada uma das pessoas. E de repente, ela não me conhecia, e eu estava sentadinha, quieta no meu canto ali, com meus 16 anos, quietinha. E ela olhou para mim e disse assim, olha, fulana comigo, né? Eu vejo uma lanterna muito grande em cima de uma Bíblia. E Deus manda dizer que Ele vai te dar entendimento nas Escrituras. Você vai abrir a Bíblia e você vai entender o que ela quer dizer. Irmãos, eu tinha só 16 anos, mas eu guardei aquilo no meu coração. Eu disse, Deus, eu preciso fazer mais do que o que eu estou fazendo. Eu vou começar a ler mais a Bíblia. Eu vou estudar mais a Bíblia. Irmãos, mas não é só isso. É gastar tempo com a presença. Porque a Bíblia é o verbo. É Jesus falando com a gente. E tem momentos que a gente está ali, ó, sentado no quarto, conversando com Ele. E aí o entendimento vem. E aí a palavra vem. Eu não costumo trazer ministrações acerca do meu devocional. Isso é uma curiosidade. Eu ia pregar domingo, né, amor? Domingo à noite. E era um outro tema. E já estava aqui na minha cabeça. Eu já tinha anotado tudo, feito pesquisas e tal. E aí eu sentei para ter um tempo com Deus. Ontem. Hoje também, mas ontem. E aí quando eu estou ali naquele momento falando com Deus e conversando com Ele. Conversando, irmãos. Que eu não sei para ficar, oh, Deus Todo-Poderoso. Conversando com Ele. Falando com Ele das questões, da vida, dos anseios, de quanto eu preciso mudar, de quanto tem coisa feia no meu coração. E falando. E aí, de repente, veio no meu coração. Eclesiastes 2, verso tal. Eu abri e era esse o texto. E eu olhei para o texto e falei, oi. E aí Deus foi falando. Primeiro perigo, segundo perigo. E Ele sabe que é assim. Ele fala, amor, toque em mim, né? Brinca assim comigo. Às vezes eu sonho com o esboço. E não é porque eu sou melhor do que você. Porque eu sou bem pior. Só eu sei as minhas batalhas interiores. Mas, irmãos, gasta tempo com a presença. Vai afiar o machado. E o machado não vai ficar embotado. E você vai ter como cortar o que está na frente mais facilmente. Às vezes você está ali desesperado. Teve um domingo para trás que 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, alguém ligou lá para casa e falou assim, pastor João, vem pregar aqui, porque aconteceu uma situação e tal, eu preciso que você venha. Ele falou, nossa, pastor, não posso, porque eu vou ministrar a ceia lá em Chácaras. Mas a Tárcia vai. E o culto começava às 6. Eu olhei para ele. Eu fui para o quarto, irmãos, eu chorei, desesperada. Eu falei, Jesus, eu estou aqui no quarto, não tenho a menor ideia do que eu vou falar hoje à noite. Mas eu vou, Senhor. Mas o Senhor precisa me dizer o que eu tenho que falar. Irmãos, deixa eu desafiar você a afiar mais o seu machado. Para de querer com recursos humanos fazer acontecer o que Deus pode fazer instantaneamente com recursos divinos. Ah, mas esse caminho é muito fácil. Não, é o caminho mais difícil. Porque é muito mais difícil você querer ir para o quarto orar, irmãos. Porque como diz uma das meninas, né, Ellen, do discipulado, ela diz assim, eu acho uma idiotice entrar no quarto para orar. Elas são sinceras, irmãos. E eu falei, por quê? Ela disse, porque não tem ninguém lá. Sou eu falando com ninguém. Ela está errada? Médio. Porque ela está um pouco certa, sim ou não? É um passo de fé. Você entra ali e tem quem ali? Você vê alguém? Alguém te diz uma resposta? E a gente, se não tiver fé, o que a gente sente? Deus não fala comigo. Deus não me ouve. Deus só fala com fulano. Por que Deus não se inclina para me ouvir? Por que eu não ouço a voz de Deus? Irmãos, mas isso é fé. Fé é você entrar naquele lugar ainda sem vontade, ainda que querendo sair daquele lugar, porque muitas vezes é enfadonho. Que isso, Mantar, você não fala isso na igreja, no púlpito é enfadonho. Irmãos, é. Mas a gente precisa afiar o machado. Deus quer nos levantar, irmãos. Deus quer nos usar. Deus quer mostrar realidades espirituais que a gente não está vivendo. Mas a gente precisa ir para aquele lugar, para o secreto. Eu nunca me esqueço daquele dia que o pastor João pregou sobre o secreto. E que ele falou sobre o tameion. Que aquela palavra quarto significa tameion.
que é a despensa, o lugar onde o mordomo guardava os alimentos da casa. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Ele está dizendo, entra no tameion, entra na despensa. Irmãos, o que é que tem na despensa? Tem provisão, tem alimento, tem sustento. Nós não vamos sair do secreto desprovidos de provisão. A gente precisa entender que longe, separado de Deus, nada vai fazer sentido. Muitas e muitas vezes eu falo isso para as meninas, né, mano? Eu não tenho vontade de orar. Que isso, mandasse, que pecado. Não, irmãos, eu não tenho. Desculpa, se você é tão crente, você tem todo dia vontade, eu não tenho. Mas a gente precisa fazer morrer a nossa humanidade. E dizer, Deus, eu quero ir orar? Não. Mas eu vou orar porque eu sou intencional na busca pela presença. Irmãos, eu cheguei cansado do trabalho, mas eu vou orar porque eu vou ser intencional na busca pela presença. Eu não estou com ânimo para ir na igreja, mas eu vou, porque naquele dia o Senhor pode me surpreender, naquele dia o Senhor pode ministrar ao meu coração, naquele dia a cura de Deus pode ser liberada, naquele dia a provisão do alto pode chegar, simplesmente porque eu me movi na direção de Deus. A gente precisa, irmãos, entender isso, que sabedoria, conhecimento, elas não vêm de uma motivação humana. Não pode, irmãos. Semana passada eu tive uma crise de choro no carro, né, amor? Eu falei, amor, eu estou me sentindo péssima. Eu entendi que eu não tenho capacidade de nada, né? Ele falou, amor, não fala isso. Eu falei, amor, eu termino de pregar, eu não lembro o que eu preguei. Eu pego o esboço e fico dizendo, meu Deus, o que é que eu disse nesse dia? Não foi isso que eu falei? Eu falei, amor, isso é horrível, porque eu entendo perfeitamente que não veio de mim, eu fico me sentindo frustrada. Ele falou, não, você não precisa se sentir frustrada, você tem que se sentir feliz. Eu falei, não, amor, você entende que eu larguei tudo para viver fazendo isso e hoje eu acho que nem isso eu sei fazer? É uma frustração imensa. Mas depois eu fui para casa, chorei, pensei e disse, Senhor, que seja assim todos os dias, que seja assim, que seja desse jeito. Que eu não lembre mesmo, que eu não saiba nem porque eu abri aquele texto, mas que para aquele dia, para aquele momento, eu seja um machado afiado. Irmãos, eu quero ver você nesse lugar que eu ainda não cheguei. Diante de Deus eu ainda não cheguei, mas eu estou tentando chegar nesse lugar de não abrir mão da presença. Faz muita diferença. Eu quero finalizar dizendo que além de conceder sabedoria, conhecimento, olha o que o texto diz, Ele concede prazer. Olha que coisa. Quem se aproxima de Deus, quem não abre mão de estar perto, vai receber prazer. E aí eu pensei, será que prazer é esse? Você sabe que eu gosto de pesquisar, né? E eu fui lá hoje pesquisar. Essa palavra aí, prazer, no hebraico, ela é escrita apenas 123 vezes no Antigo Testamento. É essa palavra, porque existem 6. Mas nesse texto é rapés, que quer dizer sentir grande favor em relação a algo, experimentar um prazer emocional, satisfação, contentamento e júbilo. Falei, Deus, acabou. O que mais a gente tem vivido é angústia emocional. Mas se a gente andar perto do Senhor, o Senhor vai liberar sobre nós prazer emocional, irmãos. Eu falei, meu Deus, a gente está perdendo tudo porque está longe da presença. A gente está deixando de fazer boas escolhas, de ser sábio porque não tem a presença. A gente está deixando de receber conhecimento porque não tem a presença. A gente está deixando de ser pleno emocionalmente porque não tem a presença. Irmãos, eu quero dizer que é Deus quem quer nos dar prazer. Você pode dizer amém? 1 Timóteo vai dizer o seguinte no capítulo 6, verso 17. No finalzinho do versículo. Depositem a confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Sabia que tudo que você tem de bom, de rico, Deus fez com que acontecesse na sua vida para você ter prazer? Quando você começa a pensar nisso, você tira aquela ideia daquele Deus carrancudo,
daquele Deus juiz, julgador. Não, Ele quis que você tivesse essa casa bonita, para você entrar nela e dizer assim: ai, que prazer. Ele nos concede tudo ricamente, nos proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. Irmão, quando você compra algo que você queria muito e aquilo te alegra, Deus está proporcionando isso a você para você ter prazer. Uau! Deus se alegra em dar boas coisas aos seus filhos. Quando a gente entende quem o nosso Deus é, a gente começa a pensar: acho que eu estou tendo uma visão errada de Deus. Querido, Deus vai te abençoar com um casamento feliz. Deus vai te abençoar com uma casa bonita, com um carro confortável, com um emprego abençoado. Sabe por quê? Não é porque você merece. É porque Ele quer ver prazer no seu coração. Assim como eu e você, que somos pais, que chegamos de repente com algo para surpreender o filho. Deus gosta de fazer isso com a gente. Deus tem alegria em nos gerar prazer. É Deus quem nos enche de prazer. E não entender que longe de Deus, as nossas conquistas são como correr atrás do vento. Vai fazer com que a gente continue dando voltas na nossa existência, sem compreender o propósito de estarmos aqui. Salomão entendeu isso, porque no final do verso 26 do capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz: mas ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A gente vai correr de um lado para o outro, adquirir muito, mas no final, aquele que agrada a Deus vai acabar usufruindo de tudo. Provérbios 13:22 diz que o homem bom deixa a herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? É aquela herança que chega, você não fez nada para merecer, mas vem para você desfrutar. É aquele benefício que chega e você não fez nada para merecer e vem para você desfrutar. E aquele outro que correu a vida inteira e não encontrou prazer nem no que ele adquiriu, porque separado de Deus, diz o texto de Eclesiastes, quem pode comer e alegrar-se? Eu quero declarar sobre você, querido, que a sua vida vai ser cheia da presença. E que quando você sair para comer, quando você fizer um prato gostoso, você vai encontrar alegria, porque a presença vai estar lá. Quando você galgar degraus mais elevados, você vai ser cheio de alegria, porque a presença vai estar lá. Quando você alcançar os seus objetivos, você que mantém a honra, a presença do Senhor, vai se alegrar muito, porque Ele estará lá com você. Eu quero que você fique de pé. Eu quero encerrar com uma frase que eu li de um homem muito conhecido. Eu acho que você não vai saber, mas enfim, eu não vou nem falar o nome dele. Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte, preste atenção nessa frase: quando levamos Deus em consideração, tudo muda. A vida, a morte, a sabedoria e a riqueza, tudo está nas mãos de Deus. E Ele deseja que desfrutemos das suas bênçãos e agrademos o seu coração. Se nos alegrarmos apenas com as dádivas, mas nos esquecermos do doador, não passaremos de idólatras ingratos. Que nessa noite nós saiamos daqui com esse entendimento. Tudo vem de Deus, irmãos. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Precisamos deixar o lugar de honra para Ele. É Ele quem nos dá a força para adquirirmos riquezas. Que o Senhor te leve a lugares elevados, mas que em todos esses lugares o Senhor esteja lá com você.
Que as suas escolhas e decisões sejam pautadas pela vontade dEle. Ele se agrada, Ele quer, Ele gosta, Ele quer que eu compre, Ele quer que eu faça, Ele quer que eu fale, Ele quer que eu vá, Ele quer que eu fique. Ele quer que eu decida isso. E assim nós vamos ser pessoas cheias de sabedoria, não humana, mas do alto. Pessoas cheias de conhecimento, não de livros, mas de quem Deus é. Pessoas cheias de prazer, satisfação, júbilo e contentamento. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos declarar, Senhor, que temos aprendido com a Tua palavra a colocar as coisas no seu devido lugar, Senhor. Não há nada mais importante para o homem do que comer, beber e alegrar-se com o fruto do seu trabalho. Mas nós rejeitamos a mentalidade humanista para dizer que não há nada melhor para nós do que ter a Tua presença conosco em cada uma dessas situações. Senhor, porque comer contigo é banquete. Porque, Senhor, beber contigo é fluir em rios de vida. Porque, Senhor, estar trabalhando contigo não é um enfado, Senhor, é produtividade, é prazer. Por isso, Senhor, eu quero abençoar a cada um que tem um trabalho, que tem um emprego. Que o Senhor sustente, Senhor, o ânimo, sustente a fé, o encorajamento. Também, Senhor, aqueles que precisam nessa noite de um emprego. Eu te peço, Senhor, que portas sejam abertas. Que haja, Senhor, do alto dos céus uma liberação, um milagre, Senhor, de provisão na vida desses meus irmãos. Senhor, aqueles que ainda não entenderam que dons e talentos vêm do Senhor. Que nessa noite essa mentalidade caia por terra em nome de Jesus. E que a nossa dependência do Senhor seja tão profunda, tão profunda, tão profunda, que a gente nem se importe em não ter nada para te oferecer, mas se satisfaça em que o Senhor seja tudo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Que nós cheguemos a esse estágio de entendimento de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Que para nós não importe, Senhor, a vida que temos, que ela não seja preciosa, contanto que cumpramos a carreira e o ministério que nos foi proposto pelo Senhor. Abençoe, Senhor, a obra das mãos dos teus filhos, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja em projetos pessoais, emocionais, espirituais. Em tudo a tua igreja seja agraciada nessa noite, no entendimento de que sem ti nada podemos fazer, e de que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes. Obrigada, Senhor, nós te amamos, Senhor, te amamos. Você pode dizer para o Senhor aí no seu lugar: obrigada, Jesus, obrigada por me enviar a provisão, obrigada por me enviar o alimento, o sustento, obrigada, Senhor, por cuidar de mim, obrigada, Senhor, obrigada por realinhar a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos. Obrigada, Senhor, por me mostrar que é mais importante estar perto do Senhor do que satisfazer a minha alma. É mais importante estar perto do Senhor do que satisfazer as minhas próprias vontades. É mais importante, Senhor, eu quero receber sabedoria, conhecimento e prazer na Tua presença, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Querido Jesus, te abençoe, Jesus te fortaleça, e que nesses dias, assim como aconteceu comigo naquele dia, que a luz do Evangelho brilhe no seu entendimento, e que a palavra de Cristo abunde ricamente no seu coração, e que você seja canal, instrumento do Senhor para a cura, restauração, edificação de muitos. Deus te abençoe, meu.